a propaganda boca a boca que fala, né? Porque a galera come e ela vai falar, cara, ali é diferenciado. É a maior propaganda. Eu percebi que no início do serviço, sempre que a gente criava algum prato que levasse alguma apresentação, e eu como acho que todo bom mineiro, gosta de conversar, gosta de interagir, gosta de contar ali um pouquinho de história, um pouco de mentira. Eu sempre percebia que quando a gente levava então essa experiência, tinha uma apresentação e eu contava o porquê do quê, de como que tinha preparado, sempre atraía uma atenção muito legal e gerava a mídia espontânea, né? Da pessoa pegar o celular e filmar. Eu falei, pô, é isso. Eu tenho que criar prato que realmente encanta as pessoas de alguma maneira. E dessa forma a gente virou a chavinha dos eventos para isso, para ele gerar uma certa experiência. Só que ainda assim, muito devagar, né? O interior, ele tem essa... ele é caseiro de costumes, né? Sim. Todo mundo faz churrasco. Por que eu vou te contratar? Pô, eu faço, meu tio faz, o outro faz. Então a gente realmente precisava de fazer alguma coisa que interessava. Como não ia, a gente juntou um grupo de amigos e a gente criou o Clubinho da Uai. O Clubinho da Uai, ele funcionava na minha casa. Eram 5 pessoas, eram 5 líderes, assim. Todas as semanas, cada um desses líderes convidavam pessoas importantes de Rio Preto, pessoas dos cenários, formadores de opinião, mas acima de tudo uma roda de network ali de amigos. Cara, o clubinho era muito legal porque a gente criava uma mágica, assim, não podia contar o que acontecia, não podia tirar foto de quem estava lá e todo mundo queria participar. A gente chegou amigos a ter tipo meses assim de lista de pessoas que queriam ir. E aí foi a primeira hora que a Uai ela apareceu assim no cenário, né? O Instagram, a rede social em si, que impulsiona muito, que ajuda muito. O clubinho ele tomou uma proporção tão grande, ele me ajudou tanto, foi uma virada de chave tão grande, tenho uma gratidão, tá? Um abraço aos meus amigos que assistem, que me ajudaram ali no comecinho, estão comigo até hoje, tenho uma gratidão muito grande a todos, a gente não faz nada sozinho. Sim. E essa mesma turma, esses mesmos amigos impulsionaram a Uai de uma forma assim absurda. Papai do céu, claro, acho que ele vem abençoando sempre, mas foi quando a gente começou a fazer evento. E começou a fazer evento, foi muito rápido essa virada, assim. A gente começou a trabalhar muito. No auge ali de 2019, pouquinho antes da pandemia, a gente chegou num patamar, a gente fazia 12, 13 eventos na semana, assim, era normal, era absurdo. E aí veio a pandemia. Eu desenhava, o evento ele tinha tomado uma proporção que eu precisava de uma base, de um local para preparar os insumos, preparar as carnes de forma mais adequada, uma base para os colaboradores, e logo, de repente, talvez um delivery. Porque era algo que essa carteira de cliente já cobrava. Pô, eu quero comer tua carne, mas nem toda hora dá para eu contratar o churrasco. Então, me vende aí um franguinho, me vende uma costela. E assim foi a ideia. Então, eu falei, vou atrás de montar. Como a gente faz bastante evento fora de São José do Rio Preto, em bastantes lugares, então, um pouquinho de cada viagem que eu fiz, assim, me inspirava muito. Falei, é isso, vou montar uma base... para eu poder produzir, para eu ter um lugar adequado, fazer gravação de conteúdo e tal, e de repente o delivery. Entrou a pandemia. E aí o rendimento, o faturamento da empresa foi lá embaixo, a gente de certa forma dependia da aglomeração, né? Tanto se falava. A gente veio à lona, com uma equipe grande, enorme, só que eu já estava na minha cabeça tão desenhado o que eu queria fazer, que eu entrei para desbravar o restaurante. Foi quando a gente conseguiu encontrar o prédio, conseguiu encontrar o lugar, o que a gente tinha de ideia o que a gente tinha se organizado para fazer, para criar o restaurante, não tinha mais o mesmo orçamento. Pô, virei pintor, virei eletricista, virei pedreiro, tudo. E enquanto tudo estava parado lá fora, eu lá dentro batendo massa. Nossa. E o pau comendo. E sonhando, sempre. E foi acontecendo, a gente foi formando restaurante, abria aos domingos apenas para retirada, para delivery, foi tomando uma outra proporção. Foi, a gente tá com a casa pronta, por que não um restaurante? Um restaurante, um bar, uma comidaria, e formou, cara, e foi caminhando e a gente tá aí hoje.
E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.